Seguimos adelante. Capítulo 20 diz assim do livro de Lucas: Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-se a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas, quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá matar aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Versículo 20, o pagamento do imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que eu pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Eles buscavam um jeito de pegar Jesus, né? Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o qual é correto e que não mostra parcialidade. Olha que lindo, né? Um líder que não mostra parcialidade. Isso é uma característica que um líder tem que ter. Ele não tem que mostrar parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele?
De César, responderam eles. Ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Aqui vai falar sobre a realidade da ressurreição, no versículo 27. Alguns dos saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, ele deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Isso é a lei de Moisés. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros casamentos com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu, os filhos desta casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados a casamento, e não podem mais morrer, pois não são como os anjos. Pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. E alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas. Versículo 41. O Cristo é Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoraram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. É isso. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Todo pecado tem a sua consequência. Isso é inevitável. Graças a Deus que nós temos aqui a palavra de Deus, que nos ensina como nós devemos falar, como nós devemos nos comportar, como devemos agir. E nós precisamos meditar nesta palavra dia e noite. Amém? Que Deus abençoe. E eu vou voltar com o capítulo de número 21. Deus abençoe. Compartilhe.